Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Olha só, mandaram a pergunta lá no Instagram, que foi a seguinte: será que eu preciso refazer uma adubação se eu perder a minha lavoura por condições climáticas? Aí tem vários fatores que vão estar interferindo. Na maioria das vezes você vai ter que refazer a sua adubação, né? Mas vai depender da cultura, do estado fenológico, como eu respondi lá no Instagram se você assistiu. Mas como eu falei, eu queria fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso para explicar principalmente como se comportam os três macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio no solo, para ajudar você a tomar melhor essa decisão. Tá bom? Então se você quer saber mais, fica comigo nesse vídeo. Bom, vamos para a lousa que eu quero mostrar algumas coisas para você ali. Primeiro, tem 4 pontos, né, que é importante a gente considerar quando a gente fala de adubação. Primeiro, é a dose. Segundo, o local, não necessariamente nessa ordem, né? A época de aplicação. O terceiro, e o quarto, muito importante, é a fonte. Então, vamos pensar o seguinte: você tem uma situação aqui que você tem o solo e você tem um plantio de milho. Plantou aqui o milho. Você fez uma adubação de plantio com nitrogênio, fósforo e potássio. A cultura do milho, por exemplo, ela tem uma necessidade, né, e aqui já começa a influenciar época, dose e local, né? No plantio está suprindo principalmente o fósforo. Por quê? Porque o fósforo é um nutriente que ele tem uma mobilidade no solo muito pequena. Então, tá aqui, passou, plantou as sementinhas e aí foi colocando aqui, né, abaixo da semente, abaixo e ao lado aqui, o NPK. Um NPK que tem bastante fósforo. Então, principalmente o fósforo precisa ser considerado nessa hora. E próximo, não colado na semente, por quê? Porque as fontes de nitrogênio e potássio, elas podem trazer salinidade, tá? Então não pode estar muito próximo da semente. Se for só fósforo, não tem problema. Mas, se for os três, tendo uma distância segura aqui de 5 até 8 centímetros da semente para baixo. E o fósforo é a principal quantidade no plantio, tá? Próximo da semente, porque ele tem uma movimentação muito pequena no solo. Se você não coloca ele próximo da semente, vai demorar muito tempo para ele chegar quando a planta começar a emitir as raízes, né? Vamos supor que você jogou o fósforo em superfície num plantio direto. A planta vai começar a emitir as raízes, vai exaurir a reserva da semente e daí, cadê o fósforo? Cadê o fósforo? Ela vai ter que buscar o fósforo aqui em cima, porque o fósforo ele tem uma movimentação tão pequena que vai demorar para chegar aqui nas radicelas, tá bom? E isso tem tudo a ver com local e época, né? Porque o fósforo no plantio e próximo da semente, que é o local, né? E a gente nem falou de fonte. Aqui eu estou considerando fontes de fósforo que são 100% solúveis, né? Que são encontradas na maioria dos NPKs aí do mercado. É claro que nós temos fontes com mais tecnologia, mas de forma geral são fontes 100% solúveis de fósforo. Então vamos supor, né, que plantou com uma dose pequena de N, uma dose mediana de K e todo o fósforo está no plantio. Esse milho começou a nascer. Começou a ir lá, a procurar o fósforo, o nitrogênio, o potássio, começa a se alimentar. Mas, por que ele nasceu? Porque ele tinha água no solo, certo? Mas aí ele pegou aqui um veranico, muito tempo sem água, a ponto de ele entrar num estado de murcha permanente e morrer, perder esse milho. Esse milho, no estágio inicial, ele absorveu muito pouco do todo o fósforo, porque o fósforo que é colocado no plantio é pensando principalmente lá na colheita, né, de tudo que vai absorver de fósforo em todo o ciclo produtivo da planta.
Então, se for uma perda por seca, né? E o fósforo que foi absorvido mal supriu aqui o que estava na semente e daí já faltou água e aí mal absorveu esse fósforo, né? Então essa é uma das exceções, tá? Planta muito nova, pouco fósforo absorvido. Você precisaria fazer uma adubação, né? Você teria primeiro, né, que acertar, olha só a dificuldade. Né? Você pensa, plantio de milho, né? Por exemplo, plantio de milho a 50 centímetros, né? A adubação de fósforo está sendo nas linhas, certo? E você passa com a plantadeira aqui. E a adubação de fósforo aqui. Você teria que acertar de plantar quase que no mesmo lugar, né? Se você não tem um GPS, se você não tem uma tecnologia, isso vai ficando um pouco mais difícil para você aproveitar melhor essa adubação fosfatada. Então você vai vendo a dificuldade, tá bom? Pela mobilidade do fósforo, né? Isso falando de exceções aqui, tá? Vamos supor que a planta tenha crescido mais, né? Você já tem um milho ali com 1, 2, 3, 4 folhas expandidas, né? Ou seja, no estágio fenológico do V4. Nesse estágio, ele já vai estar pedindo, né, uma dose maior de nitrogênio e de potássio também, né? Porque até esse adubo ser disponibilizado, ele vai precisar para estar formando já todos os componentes de produtividade. Então V4 é meio que quase já no limite, né, que é considerado V6, mas V4 já é um bom estágio e quase passando aí do estágio para fazer uma adubação de cobertura. Na adubação de cobertura do milho, a gente vai privilegiar o nitrogênio e o potássio. Por quê? Porque o fósforo, como eu falei, a gente já colocou lá no plantio. Então as plantas estão todas no V4 e eu vou fazer uma dose, né? E lembre-se, né? Sempre, esse fósforo, qual que é a dose? A dose que é um dos fatores importantes aqui. A dose do fósforo, do N, do potássio, eles têm a ver com o quê? Como que eu decido qual que é a dose? Com base numa análise de solo e a minha produtividade esperada, tá? E como que eu sei a produtividade esperada? Eu tenho que olhar para o meu histórico de produção. Nunca produzi nessa área, né? Então eu tenho que olhar para os fatores aí do solo, da profundidade de solo, do que já se produziu aí, fatores de fertilidade, né? Se nunca produziu, é bom começar, né? Nunca produziu essa cultura, né? No caso do milho, é bom se você começar com uma estimativa mais conservadora, não vai já chegar querendo achar que vai produzir muito, né? Se você não desconhece o potencial do seu solo, né? Entre outros fatores aí, né, que os boletins de recomendação trazem aí algumas instruções importantes, tá bom? Sempre importante também, considere a análise de solo, a interpretação do boletim da sua região e fique atento aos extratores utilizados. Por exemplo, esses dias vieram me perguntar, posso usar o novo boletim incêndio IAC que está lançando agora para interpretar lá em Minas Gerais? Em Minas Gerais nós temos o quinta aproximação, que é usado para interpretar, né, a análise de solo em Minas Gerais, porque teve uma calibração lá, boletim 100 do IAC de Campinas, para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo usa resina, por exemplo, né, como extrator de fósforo para interpretar os dados. No quinta aproximação usa MELIT. Daí você manda para um laboratório lá em Minas, eles fazem MELIT e você não pode interpretar por resina porque MELIT 1, né, você precisa ter o teor de argila, ou ter fósforo remanescente, ou outras informações para fazer a interpretação corretamente. Então é muito importante que você use o boletim da sua região. Beleza? Então, né, com tudo isso aqui, que me deu aí as noções das doses, eu tenho depois uma quantidade de NK em cobertura. Por que o NK em cobertura? Porque o nitrogênio e o potássio, eles têm uma mobilidade muito maior no solo, comparando com o fósforo principalmente. Então tudo bem eu jogar em cobertura, porque a raiz do meu milho, que vai estar já aqui embaixo, esse nitrogênio e esse potássio ele vai descer conforme vai chovendo, né? E vai descendo no perfil e as raízes vão aproveitar ele aqui, né? Ele vai ficar aqui na considerada camada arável, muitas vezes não arada mais hoje em dia, mas ele vai ficar aqui em torno, concentrado principalmente o potássio, por ser um cátion, onde tem uma CTC maior, que é na camada aqui, vamos dizer que de 0 a 20, e nas camadas, e o nitrogênio na forma de amônio também pode ficar aqui,
Mas rapidamente nitrogênio, né? Só para lembrar. Em algumas semanas ele vira nitrato, o nitrato é um ânion, não prende na CTC, ele vai para onde nós temos no subsolo uma CTC menor e nós temos CTA, nós temos cargas positivas também, onde esse nitrato pode ser encontrado e onde você pode encontrar também acúmulos de sulfato, né? E isso é interessante. Faz análise de 20 a 40, você vai ver que tem mais sulfato normalmente, né? E esse sulfato pode ser aproveitado se você não tiver impedimento físico ou químico com alumínio, por exemplo, né, para essa raiz em profundidade. Legal? Então essa chuva de ideias aqui, né? Mas vamos voltar no na nossa principal pergunta. Então eu tô com uma planta grande aqui, já de V4, V6. Fiz uma adubação NK, ela começa a absorver, começa a aproveitar também, é uma adubação que vai aí até o final do ciclo, aproveitando no milho, né? E aí tem um veranico que eu perco, ou por uma seca, né, essa planta. Né? Esse nitrogênio que está na planta e esse fósforo, ele está na forma orgânica. Ah, mas ele não vai voltar para o solo? Nitrogênio, fósforo e o enxofre na forma orgânica na planta. Para retornar para o solo, ele precisa passar por um processo de mineralização, que é um ataque de micro-organismos, em que cerca de 50% dele vai voltar. Cerca de 50% dele, né, falando de forma bem a grosso modo, vai ficar para ser disponibilizado em outros anos, né? Sem falar que, sendo um material de gramínea, né, um material de relação CN muito alta, vai haver uma imobilização de nitrogênio, depois uma disponibilização. Então ele vai tirar nitrogênio do solo para depois decompor o material e daí talvez começar a suprir o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. É um processo que vai demorar aí alguns meses. Então, se aconteceu isso, você vai plantar em seguida. Ah, mas não vai estar lá na planta? Esse nitrogênio, esse fósforo e esse enxofre não vão estar voltando rapidamente para o solo, diferente do potássio. O potássio ele não participa, né? Ele não é constituinte de materiais orgânicos formados dentro da planta. Ele fica solto na planta, vamos dizer assim. Então, esse potássio ele vai voltar rapidamente para o solo. Talvez você possa decidir, né? Aí vai ter que avaliar junto ao profissional, junto a todo o contexto, se você vai refazer uma adubação, se você vai tentar economizar de alguma forma num potássio, porque você já aplicou, pode ser uma decisão. No nitrogênio é muito mais complicado e no fósforo, quando a planta já está maior, também por essas questões aqui, tá? Então o potássio ele tem uma volta mais rápida aí para o sistema do solo, tá bom? Então você pode até decidir tá reduzindo, tá não utilizando de repente, dependendo dos teores de potássio no solo, e aí é uma avaliação de risco um pouco maior. Tá joia? E agora eu estou falando de seca, né? E se pensasse que foi que matou essas plantas pequenas ou as plantas maiores porque foi um excesso de água, né? Lembrando que o solo ele precisa ter água, mas ele precisa ter ar também, né? Agora, se ele ficar saturado de água aqui, ele vai reduzir a absorção dos nutrientes, ele vai causar estresse na planta, vai ter uma série de fatores que podem levar à perda da cultura implantada, como também, né, se for uma área mais declivosa, tiver uma chuva muito forte, num espaço de tempo muito pequeno, pode lavar, pode derrubar, né? A gente já viu isso acontecer. Se você nunca viu, você provavelmente vai acabar vendo. Infelizmente, a gente tem situações em que realmente leva embora a cultura, principalmente em solos pouco estruturados e com uma má drenagem, de perder a parte de cima do solo. Se você perde a parte de cima do solo, o seu fósforo, com certeza, né? Eu estou falando de escorrimento superficial, vai ter ido embora, e o seu nitrogênio e potássio muito provavelmente também, ainda mais se fizer pouco tempo que você aplicou, né? Então é mais difícil de você pensar em uma estratégia de reduzir a adubação ou de não adubar num possível replantio, tá bom? Ou se ficou inundado, é uma área mais plana, né? Aí você vai ter que avaliar todas essas situações que eu falei. O nitrogênio, por exemplo, quando ele está na forma de nitrato, em uma área saturada, por muito tempo saturada, ele vai tender a perder na forma de N2O. É um processo chamado denitrificação, né? Em solo saturado, tá? Então é algo que você vai ter que avaliar se
né? Se você não perdeu esse nitrogênio. Né? Os outros nutrientes também podem sofrer algumas dinâmicas, alguns processos em solo saturado. Né? Eu preciso avaliar muito bem se você realmente pode estar reduzindo aí a adubação nesse caso. Para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que era isso, né? Esse aqui eram os principais pontos que eu queria trazer para você, né? Um pouco sobre dose, local, época e fonte e como isso pode estar influenciando nas tomadas de decisão, né? E como é complexo a decisão de você não fazer uma adubação se você perdeu a cultura, né? Você tem que levar em consideração a dinâmica desses nutrientes, né? Isso que eu não falei de outros nutrientes que podem conter aí no seu adubo, como cálcio, magnésio, micronutrientes, que cada um tem a sua dinâmica no solo, de disponibilidade, de movimentação, de forma que a planta absorve, que nós nem entramos nisso aqui, mas é isso aí. Espero que tenha gostado. Se você quer mais vídeo como esse, deixa nos comentários, deixa o like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.